Oi, pessoal, vamos então para a nossa lição de número 12. Lição de número 12, a lição 12 vai falar sobre verbete de dicionário. Verbete de dicionário, vamos pensar aí, o verbete de dicionário, ele é um texto de teor informativo, ou seja, ele vai trazer informações para que nós o quê? Para que nós saibamos o significado daquele verbete, né? Qual é o contexto. E aí eu vou olhar a frase em que aquele verbete está sendo empregado para saber qual o significado no dicionário ele acaba nos levando. O verbete, geralmente ele vem, tá? Lá no seu dicionário em ordem alfabética. Além da ordem alfabética, ele geralmente vai apresentar mais de um significado. Por isso que eu tenho que entender, quando eu encontro o verbete ali na frase, qual é o significado que tem mais a ver com este verbete. Além disso, ele vai apresentar a origem, né, dessa palavra, ele vai apresentar a divisão silábica, ele vai apresentar como ela é pronunciada e ainda vai apresentar a classe gramatical. Para que a gente possa entender um pouquinho melhor, a gente tem aqui, ó, um desenho aqui, ó, colocando a questão de palavras no dicionário. Então, essas palavras, elas são curtas, né? Vamos lembrar que ali é a única palavra, que ela é destinada ali, né, a uma linguagem mais informativa e impessoal, porque ela vai trazer isso, e aí ela vai trazer esse N significados para que a gente possa realmente olhar. Vamos ler aqui um verbete, tá? Para responder algumas questões. Então, nós temos lá, tá? Um emocionário, vamos pensar aqui, ó, eu estava falando de dicionário e agora eu tenho um emocionário, que vai aparecer ali a palavra raiva. Vamos ver como que a palavra raiva vem neste emocionário. Também conhecida como ira, cólera ou fúria. A raiva é passageira, ela nos domina e depois vai embora, quase sem percebermos. Em geral, sentimos raiva em situações que consideramos injustas ou que ameaçam o nosso bem-estar. A raiva serve para alguma coisa? A raiva nos avisa que estamos diante de injustiças ou agressões e nos dá a energia necessária para agir. No entanto, ela bloqueia a nossa capacidade de pensar com clareza e pode nos fazer reagir como um animal sendo atacado. Mas como não vivemos entre os animais selvagens, essas noções podem nos meter em encrenca. Por isso, é melhor evitar que a raiva assuma o controle nos momentos em que, por exemplo, sentimos um pouquinho de irritação. Essa palavra raiva, que estava lá no emocionário, que é diferente em relação à questão do dicionário, ela veio aqui de uma forma totalmente daquilo que a gente está acostumado a encontrar no dicionário. Vamos aqui responder algumas questões relacionadas a essa palavrinha. Questão 1. Considerando o conteúdo do texto e o nome do livro, pode-se afirmar que a função desse verbete é: letra A, apresentar o significado histórico da palavra raiva? Não, porque ele não trabalha com a questão histórica da palavra. A alternativa B, explicar o sentimento da raiva no universo das emoções. Opa, nós tínhamos ali que é um emocionário, a palavra raiva estava no emocionário. Letra C, informar os antônimos e sinônimos da palavra raiva. Não aparecem sinônimos e antônimos ali, né? Os sinônimos são os significados e o antônimo seriam as palavras contrárias à raiva, ele não coloca. Orientar como proceder diante do sentimento da raiva, ele coloca ali, mas ele fala mais de uma forma que as pessoas, né, têm às vezes a situação da raiva, aquele momento em si. Nós temos como resposta aqui o fato de explicar o sentimento da raiva no universo das emoções, porque essa palavra está onde? Está no emocionário, tá? Que alguém criou para falar sobre as emoções. Então, é diferente em relação à questão do dicionário. Questão 2. A palavra derivada injustiça, presente no texto, é formada pelo prefixo in. A alternativa que apresenta uma palavra com o mesmo processo de formação de palavras de injustiça é qual? Vamos entender, ó. Aí aqui eu tenho, ó, justiça. Vocês já devem ter visto isso na sala de aula, ó, quando eu faço essa junção aqui. Eu tenho o que aqui? Eu tenho a formação de um prefixo que é o in, tá? Qual dessas palavras eu tenho aqui com esse mesmo processo de construção? Irritação, início, inaceitável ou ira?
Vamos pensar, se eu tirar aqui o I e o R, vamos dizer, vai ficar irritação. Se eu colocar irritação, não me traz nada, não me traz ali uma palavra, né? Início, a mesma coisa, vamos tirar o IN aqui, fica ício, nenhum sentido. Inaceitável, se eu tirar o IN, que seria aqui o meu prefixo, vai ficar aceitável. Opa, acho que nós achamos a resposta correta. E se eu tirar o I aqui, vai ficar RA. Não tem sentido. Então, a minha resposta correta é a letra C. Inaceitável, porque se eu separar aqui, eu vou ter o IN, né, que é o meu prefixo, e o aceitável. Então, a alternativa correta é a letra C. Vamos agora para a questão 5. Assinale a frase em que a palavra raiva foi usada com o significado referente a uma doença infecciosa. Lembra que eu comentei que raiva no dicionário, ela pode vir com vários significados. Qual dessas frases aqui, nós temos a palavra raiva como o quê? Doença infecciosa. Letra A. O aumento no preço dos alimentos causou raiva nas pessoas. Essa palavra raiva tem a ver com doença? Não. Tá falando do quê? De sentimento, de sensação, né? O rapaz teve acessos crônicos de raiva durante a prova. Também não tem a ver com doença, porque ele, o quê? Né, ele estourou o projeto, ele explodiu. A taxa de mortalidade da raiva é de praticamente 100%. Opa, taxa de mortalidade da raiva. Da raiva é quase, né, praticamente 100%. Aqui, será que não tem a ver com doença? Vamos olhar a letra D. A moça não conteve a sua raiva diante das câmeras. Ah, não é uma doença, né? Então, a nossa resposta correta é a letra C, porque a taxa de mortalidade da raiva, da doença, né, da doença que algumas pessoas adquiriram, é de praticamente 100%, ou seja, a alternativa correta aí, letra C. Ok, pessoal? Ficam as demais questões para vocês resolverem e nos encontramos na próxima aula. Tchau, pessoal!